Expectativa para o novo governo. O presidente Bolsonaro tem batido nessa tecla. Reforma previdenciária é fundamental para esse ano. Na entrevista dada no Palácio do Planalto, Bolsonaro defendeu a urgência da reforma, mas sugeriu uma mudança na idade mínima para que os homens se aposentem aos 62 anos e as mulheres aos 57 anos, que aconteceria de forma gradativa até o final do seu governo em 2022. Nós passarmos dar um corte até o final de 2022. Essa aqui é uma ideia inicial. Aí seria aumentar para 62 os homens, 57 as mulheres, não de uma vez só, né? Um ano a partir da promulgação e outro ano a partir de 2022. Essa é a ideia. E o futuro presidente reavaliaria essa situação e botaria para o próximo governo, 2023 até 2028, né? Passar para 63, 64. Essa aqui é a ideia. Essa é uma proposta mais branda do que a do governo Temer, que já foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara e prevê idade mínima de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. A reforma da Previdência é considerada prioridade pela equipe de Bolsonaro para conter os gastos públicos. A aprovação da reforma pelo Congresso foi defendida pelo novo superministro da Economia, Paulo Guedes, já no discurso de posse. A fala de Bolsonaro pegou de surpresa a equipe econômica, porque a proposta de reforma da Previdência do novo governo ainda está fechada e deve ser apresentada ao presidente apenas na semana que vem. O presidente do PSL, o partido de Bolsonaro, o deputado Luciano Bivar, disse que concorda com a proposta de redução da idade mínima porque a mudança tornaria mais fácil a aprovação do projeto no Congresso. Muito bem, aqui no estúdio, economista Eduardo Rino, o senhor acompanhou. Reforma previdenciária, prioridade. José Henrique, já há muito tempo que nenhum presidente da República peitou levar um projeto de adequação da Previdência no nosso país. Ela veio numa defasagem já constante. A forma como ela foi criada de forma piramidal, aonde a base, você tinha a entrada dos novos trabalhadores que sustentavam a aposentadoria de quem estava chegando lá no topo. Essa pirâmide hoje ela está invertida, até pelo desemprego e a tendência mundial que o Brasil também está envelhecendo. E nós tivemos oportunidade de 2 ou 3 anos atrás, por problema de governo socialista, tentarem dar só benefícios, né? Os maiores prejudicados foram todos aqueles que já eram aposentados, que para fazer um corte nas despesas, por pertencer ao mercado comum europeu, e para ter dinheiro para pagar as suas despesas, teve que cortar em 30% a aposentadoria de todos aqueles que assim faziam jus naquele país. A mesma coisa pode acontecer aqui com a gente. O político fala de dificuldade, que acha que a proposta apresentada pelo atual presidente seria mais fácil de aprovar. Nós não estamos numa época de achar que vai aprovar ou não. Nós temos que ter um consenso de todos os políticos, que são os nossos representantes, para analisar aquilo que é melhor para o nosso país e para a nossa população. Havendo a reforma bem feita da Previdência agora, nós teremos uma garantia aí por mais 30 anos sem nos preocuparmos com ela. E disso nós teremos grandes investimentos e investidores estrangeiros vindo para cá, gerando empregos só por essa notícia de que o governo não terá o aumento do seu déficit por causa da Previdência. Agora tem que ter a paridade entre os funcionários públicos federais, que são os que mais recebem, acabar também com a mordomia dos nossos políticos, tanto do Legislativo, da Câmara Federal como estadual, que se aposentam praticamente com 2 legislaturas ou em uma legislatura, com veículo, com uma série de outros benefícios. Todos esses benefícios têm que ser derrubados também, assim como, na minha opinião, para demonstrar credibilidade, a diminuição do número de
deputados, já que a representatividade não é respeitada no nosso país, porque a legislação diz que é de acordo com o número de habitantes, então o Estado de São Paulo sempre é o mais prejudicado pelo número. Já que não tem, vamos reduzir isso pela metade e nós teremos os nossos representantes. Essa primeira mudança sendo feita, nós teremos um embasamento muito maior para poder simplificar a nossa parte tributária do nosso país, que é um jogo de xadrez, que as empresas gastam fortunas com advogados especialistas na área tributária e altas empresas de consultoria na parte contábil, para que não sejam multadas e que não tenham problema com o fisco mais para frente. Isso aí é custo que passa para o nosso produto. E a gente, além da carga tributária, a gente passa a não ter competitividade. E não podemos fazer uma abertura ampla no nosso país. Bem, o que ficou também marcado na semana passada, a primeira semana do governo Bolsonaro, foi o desarranjo em declarações do próprio presidente Bolsonaro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o secretário da Receita Federal e o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Sua análise sobre essa falta de sintonia preocupa? Não, eu acho que é natural, nos primeiros 10 dias, 12 dias de governo, a quantidade de informações que são muito altas. Aí agora o ministro da Casa Civil é que tem que ter o cuidado de passar as informações corretamente ao nosso presidente, porque nós já observamos que ele gosta de falar, ele gosta de tuitar para poder dizer o que vai ser feito. Está dentro do seu perfil e ele, dentro dessa perspectiva dele, de tudo que for feito tem que ser público. Então, às vezes, uma informação não bem dada ao presidente ocasiona esse descompasso. Como ele não tem a experiência do executivo, pela primeira vez está chegando ao executivo, então ele precisa ter um pouco mais de cautela nas declarações. Seria isso? Seria exatamente isso, Zé Henrique. Ele sempre legislou e nunca foi da parte executiva. E o executivo sempre é palavra final, e a palavra de um executivo, no nosso caso ainda de um presidente da República, ela tem uma força muito grande no mercado, que pode fazer com que as coisas melhorem ou piorem. Então, por isso que o seu ministro da Casa Civil tem que ter todo cuidado de orientar certinho o nosso presidente para que não haja mais esses descompassos. Eu costumo dizer que isso é natural nos 10 primeiros dias, depois é imperdoável. Bem, deixa eu aproveitar o Rino, o economista, nosso convidado, porque o sonho de quem ainda não tem a sua moradia própria, é claro, é a casa, o apartamento. O novo presidente da Caixa Federal, Pedro Guimarães, tomou posse nesta segunda-feira em Brasília e afirmou: a classe média terá de pagar juros de mercado para o financiamento habitacional. Segundo ele, serão juros maiores do que os oferecidos nas operações do programa Minha Casa Minha Vida, programa habitacional que conta com juros subsidiados para a população de baixa renda. Então, para o novo presidente da Caixa, classe média terá que pagar juro de mercado para o financiamento habitacional. O senhor avalia? Zé Henrique, aí tirando todos esses descompassos que tivemos em anos anteriores, que aí é que a gente tinha nitidamente uma ação de governo para se perpetuar, então facilitou muito as coisas e todo mundo odeia no Brasil a chamada classe média, mas é a classe média que sustenta esse país, é a classe média que trabalha, que os tributos já vêm descontado do seu holerite todos os meses, é ela que mais presta conta à Receita Federal para mostrar o que é que ela pagou e se ficou faltando alguma coisa a mais a pagar ou se tem restituição, se foi descontado a maior do seu salário. Essa classe média, ela está acostumada a arcar com tudo o que é necessário para o país.
Se nós tivermos uma retomada um pouco mais rápida da nossa economia, subentende-se que a classe média também terá os seus salários um pouco mais elevados. Então, essa parte, o que pode acontecer é de ampliar o prazo de financiamento para que seja factível a classe média ter a sua moradia. Bem, só para a gente complementar com o economista Eduardo Rino, agora governo de São Paulo. O novo governador Dória acaba de anular 143 milhões em convênios assinados pelo ex-governador Márcio França. Isso trava o governo, a expectativa de novas conquistas para a população, ou pode ser encarada como uma situação normal? Rino. Não, eu vejo isso como uma situação emergencial, que a maioria disso, mesmo no governo federal também, nós tivemos várias informações de acordos fechados na última semana de governo. Quem está saindo quer deixar o seu legado e aí precisa passar, você congela, rever todos esses acordos, todos esses convênios, para ver se não há necessidade de você renegociar ou repactuar algo para que essa população que iria ser beneficiada com esses arranjos de última hora possam ter os seus benefícios garantidos. Bem, a expectativa da população é o crescimento gradativo da economia, geração de emprego, renda e a diminuição também da inadimplência, que cresceu. Só no comércio de Marília, o calote dos últimos tempos subiu. Chega hoje a 17 milhões. Comentário final, Rino. Zé Henrique, isso é consequência do desemprego, a grande parte da população desempregada, vivendo de subemprego, e chega nessa época natalina, eu várias vezes aqui junto com você, nós mencionávamos, cuidado para poder não deixar a emoção se sobrepor à razão. Mas todo ano o que a gente vê é a emoção suplantando a falta de recurso que a gente tem, então as pessoas acabam passando um cheque sabendo que não vai ter o fundo suficiente, né? Ou parcelando isso, e aí a hora que chega o primeiro vencimento do carnê, ele também não vai ter, porque ele como autônomo também não está recebendo. Então é um problema atípico dos demais meses do ano, que a gente espera que com a retomada e com o aumento do emprego, quem daqui do varejo ou da indústria que não recebeu, tenho certeza que passará a ter condições de receber, porque 99% dos brasileiros não gostam de ser chamados de inadimplente ou ter o seu nome sujo, como vulgarmente é falado. Muito bem. Obrigado ao nosso convidado especial, Eduardo Rino, para avaliar a expectativa para o novo ano na economia. E falando-se no novo ano, vem aí o ano letivo de 2019. Para você que tem filho ou filha com matrícula na rede privada, escola particular, fique atento também na questão da mensalidade escolar. Passeios matutinos com a mãe só são possíveis durante as férias de Isabel. Ela estuda em período integral e agora que passou para o ensino fundamental 2, a escola ficou 9% mais cara. A educação está em primeiro lugar, educação e saúde acho que está em primeiro lugar. Aí a gente acaba apertando em outras coisas. Uma lei de 1999 determina que o valor de mensalidades escolares seja justificado por planilhas de gastos. Elas devem estar disponíveis para consulta aos pais com pelo menos 45 dias de antecedência ao prazo final da matrícula. Não podem ser repassados aos alunos valores referentes a reformas para aumento do número de salas, ou aumento do número de vagas para novos alunos. A legislação não permite de reajuste, mas analistas estimam que o aumento médio desse ano será de 5%. A coordenadora do Procon de São Paulo orienta que, caso os novos valores sejam considerados abusivos ou mal explicados, o primeiro passo é conversar com a administração da escola.
escola. Grupos de pais podem ter mais força nessa negociação e, caso não dê certo, a saída é procurar ajuda de órgãos de defesa do consumidor. É importante que o pai aluno pague e depois, se houver uma decisão favorável, ele pode receber a diferença, o reembolso dos valores pagos a maior. Tá aí, fique atento então. E atenção, é utilidade pública, Prefeitura de Marília, por meio da Secretaria da Fazenda, acaba de comunicar a contribuintes que fizeram parcelamento de qualquer tributo municipal da necessidade da retirada do carnê referente ao ano de 2019. A retirada do carnê terá que ser feita no ganha-tempo na Avenida das Indústrias, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde ou através do serviço eletrônico. Fique atento, então, com relação a essa questão. Daqui a pouco, vamos falar sobre IPVA e alistamento militar. Fique atento, já já.